Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar, o podcast do trabalhador. Metabase na cidade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos chegando para mais um episódio aqui do podcast do Sindicato Metabase. É o Metabase na cidade. Eu já quero pedir aí para você curtir, compartilhar nosso vídeo. Segue aí o nosso canal no YouTube, ative o sininho. Para todas as vezes que um conteúdo relevante nosso, como vai ser esse de hoje aqui, esse bate-papo descontraído, bacana, com muita informação útil aqui hoje, entrar no ar aí, você possa ser informado, compartilhar com todo mundo e fazer com que esse vídeo chegue aí a todos os cantos da galáxia, né? E eu quero apresentar aqui para vocês hoje, vamos tentar falar um pouco aqui sobre a saúde mental, né? Quem não tem hoje um probleminha aí de saúde mental, né? Quem não está ansioso, quem não está aí com a meta para cumprir, que não está conseguindo. E eu vou apresentar as pessoas que estão aqui comigo, ela que você já conhece, está sempre por aqui, nossa sócia do podcast, a Cefra. Satisfação, Cefra, ter você aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, é sempre importante estar aqui levando informações sobre a saúde para os nossos associados. É isso aí, né? Então também tendo o prazer de receber aqui ela, que é psicóloga aqui na cidade de Catalão, né? Nos deu aí, né, essa honra e o prazer de dedicar um pouquinho, né, do tempo da agenda dela para falar aqui com a nossa audiência, falar com os nossos associados, a Bruna Fayad. Satisfação, Bruna. Prazer em te conhecer e prazer de receber aqui. Prazer, boa tarde, né? Eu quero agradecer o convite de estar falando dessa campanha que é tão importante, né? Do Setembro Amarelo, que é a conscientização importante da prevenção do suicídio. Né? Essa campanha do Setembro Amarelo, aproveitar a presença da Bruna aqui, da Cefra também, a Cefra você conhece, né? Sempre que a gente tem um benefício aí para falar aqui da nossa clínica de saúde Metabase, ela está aqui com a gente, a nossa responsável técnica, né? Também ligada aí à área da saúde. E qual que é a importância dessa campanha, Bruna? Como que você vê a importância da pessoa, a gente tirar um mês aí para fazer essa reflexão, né? A gente sabe que suicídio é algo que não se divulga, né? Tem um acordo aí, não se deve ficar divulgando, não se deve, mas a gente deve falar de prevenção. Sim, justamente. Essa campanha é para quebrar os tabus mesmo, porque é importante falar, mas tem que ter os cuidados mesmo de falar. A gente não pode ficar detalhando, falando nomes, porque a gente às vezes pensa que estimula, né? Mas não, tem o outro lado também. Quando a gente fala sobre, a gente pensa muito como estimular a saída, a vida também, né? Então essa é a importância, assim, porque começou mesmo nos Estados Unidos com um adolescente de 17 anos que chamava Mike M. E ele cometeu um suicídio dirigindo um carro amarelo, então por isso que é o Setembro Amarelo. E foi adotado no Brasil em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, o DISC 188. Que é um centro de acolhimento e atendimento a essas pessoas, né? Já atendeu mais de 40 milhões de atendimentos desde que foi fundado. Eu sei que é muito subjetivo, né, Bruna, a gente falar assim, o que leva uma pessoa a chegar a esse ponto, né? Que tamanho que foi essa angústia, né? Que tamanho que foi, né, esse peso que levou a pessoa, às vezes, a tentar contra a própria vida, né? Na sua área de atuação, na psicologia, o que você vê nesse mundo de hoje? Por que as pessoas, às vezes, estão assim, com tantos problemas, tanta ansiedade, você vê tanta gente ansiosa hoje, tanta gente triste, tanta depressão hoje? Você tem alguma coisa que você vê assim que pode estar desencadeando isso nas pessoas? É como você falou, é muito subjetivo, né? A depressão, ela é uma alteração química do cérebro mesmo. Afeta principalmente os neurotransmissores. Então, é difícil falar, porque assim, quando você fala de uma dor no braço, uma dor na perna, uma dor na cabeça, você sabe falar onde está essa dor. Agora, a depressão, você não consegue falar onde está essa dor. Mas é uma dor muito profunda, muito forte, e a pessoa só quer sair daquilo.
não necessariamente ela quer morrer, mas ela quer se livrar daquela dor e ela não consegue ver outra saída. E Sefra, você que é mãe, né, profissional, em casa, e você acha que essa correria do dia a dia, às vezes essa vontade que as pessoas têm de cumprir uma meta, de alcançar um objetivo, você acha que está atrapalhando um pouco as pessoas? Ou como é que você vê essa questão? Então, eu como mãe, né, como mulher, como colega aí de trabalho de vocês, a gente observa que no mundo hoje, né, existe, eu costumo falar que as pessoas deixaram de ser para ter, né? E esse deixar de ser para ter acaba influenciando muito a nossa saúde e principalmente a mental, porque a gente tem corrido o tempo todo atrás de ter, né? Ter um carro bom, ter uma casa boa, e aí a nossa sociedade está aí cheia de estímulos, né? Para que a gente compre, para que a gente consuma, para que a gente tenha que estar nesse patamar, para que eu esteja inserido na sociedade, eu tenho que me apresentar desta forma, eu tenho que ser desta forma, eu tenho que ter isso, né? Então eu acredito que a situação de hoje, né, esse ter constante, correr atrás de ter o tempo todo, tem feito com que muitas pessoas adoeçam, né? Porque para que a gente tenha, a gente precisa trabalhar muitas vezes muito, além, dobrado, e é aquilo que nos faz ser principalmente felizes, estar em paz, sobra pouco tempo, né? Tem pessoas, tem pais, tem pessoas aí na família que encontram os filhos pouquíssimo tempo por dia, ou às vezes encontra assim, na semana, poucas horas, né? Porque aquele workaholic que as pessoas têm falado hoje, que é aquele trabalho assim, excessivo, né? Não tem deixado as pessoas serem, né? Então acredito que a atualidade tem feito com que a gente adoeça, principalmente por esse motivo, né? De ter e não ser. Eu não sei se estou certa disso, né, Bruna? Mas acredito que isso tenha afetado muitas famílias, muitas pessoas, muitos adolescentes que correm atrás de padrões, né? Padrões de beleza, padrões que a sociedade impõe. As redes sociais. As redes sociais, né? Então acredito que isso tenha feito com que as pessoas adoeçam mesmo mentalmente. Hoje, estava pensando mais cedo sobre isso, eu queria que você falasse um pouco sobre isso mesmo. Até na questão dos nossos filhos, né, como a Sefra disse, né, os nossos adolescentes hoje, acaba que a gente está impondo metas, às vezes, que a gente nunca conseguiu cumprir, mas para eles, né? Você acha que isso, junto com rede social, com um monte de informação, que a rede social é um negócio muito bacana, eu gosto, antes que alguém já vai lá na minha lá e fala que eu estou falando contra ele. Não, eu gosto, uso, estou lá, mas que tem muita coisa lá que não é verdade, né? E aí a gente toma aquilo como padrão e você acha que está atrapalhando, principalmente os nossos jovens, os nossos adolescentes? Com certeza, com toda certeza, as redes sociais têm sim um lado bom, mas precisa ter limite. Primeiro, limite de tempo, limite na idade, você tem que, né, para ver qual idade você está inserindo ele nesse mundo, é muito importante mesmo. E eu falo que as redes sociais é aquela coisa que você joga a isca, mas você mesmo morde a isca, né? Pescaria. Porque você mesmo posta o quê? Momentos felizes, momentos que você ganhou alguma coisa, né? Você sempre nas redes sociais, você tá bonito, você colocou um filtro. A gente estava até falando aqui disso agora, que aqui não tá tendo filtro. E você morde essa isca, porque quando você olha no do outro, você fala assim, nossa, como é que a vida dele é boa, hein? A minha é ruim. Como é que ele tem nossa, como é que ele é bonito, magro, e eu tô aqui feia. Bem sucedido, né? Então, assim, é realmente muito complicado o que vem acontecendo. E os nossos jovens não conseguem ter tanta consciência disso. E aproveitar, né, essa audiência aqui, aproveitar a sua presença e, né, o nosso ponto aqui é falar do Setembro Amarelo, falar dessa prevenção. Tem alguma forma, né, que a gente quer aqui falar de prevenção? Estou lá na minha casa, lá com os meus filhos, quem está nos assistindo. A depressão, essa ansiedade, a pessoa que às vezes está
a ponto de tomar esse caminho? Tem alguma forma da gente ver isso e ajudar? Sim. Até fala que em 10 suicídios, 9 podem ser evitados, segundo especialistas. Então, existe sim os sinais de alertas, né? Alguns são a pessoa deixar de gostar de alguma coisa que ela gostava, frases do tipo, preferia estar morto ou quer desaparecer, achar que a vida dos outros vão melhorar quando ela morrer, descuido com a aparência, alteração de sono, de apetite, achar que nada vai ajudar também. São alguns sinais que você tem que ficar. Então não são só, você falou aqui de palavras, mas você falou também de sinais físicos, né? A pessoa que às vezes não quer mais se alimentar, a pessoa que não quer mais socializar, isso tudo são sinais de que acendeu um alerta ali. E a gente precisa acolher essa pessoa. A gente precisa demonstrar afeto. Porque eu até brinco que existe a empatia e a simpatia, que são diferentes. A simpatia é você olhar, tá no lugar do outro, mas levando a sua cabeça e o seu olhar. Não é empatia. A simpatia você fala, por que você tá assim? Sua vida é tão boa. Olha lá o fulano, tá muito pior que você. Isso é uma simpatia. A empatia é você respeitar que a dor que você consegue carregar, o outro às vezes esmaga o outro. Ele não consegue, por diversos fatores. A história de vida dele, a própria depressão. Então, a dor não se compara, ela se ampara. Entendi. Muito, muito interessante isso, né, Céfala? Porque às vezes a gente olha a vida do outro e fala assim, parece que a vida do outro é tão melhor que a minha, mas ele tá mais triste do que eu. Exatamente. E julga, né? Exatamente. Eu acho que essa frase que a Bruna falou agora foi muito importante, né? Eu suporto determinada dor que o outro muitas vezes não consegue suportar, né? Então, aquilo que para mim não machuca, para o outro pode machucar. Então, se colocar no lugar do outro em relação a esses sentimentos e respeitar, acolher, amparar é muito importante, né? Com certeza. Bruna, eu queria, né, você falou no início sobre tabu, sobre preconceito, né? E eu venho de uma geração, e antes de mim, acho que muito pior ainda, né? Não tem tanta idade assim. Que se procurasse alguém no ramo da psicologia, da psiquiatria, todo mundo achasse que estava maluco, estava doido. E pelo que eu vejo, e que a gente vê dentro de casa, vê nas ruas, vê onde a gente trabalha, vê nos nossos ambientes, a psicologia está cada dia mais necessária. Né? E você acha que ainda tem um preconceito, ainda tem muito tabu, ou está acabando? Não, tem muito tabu ainda, né? A nossa caminhada é longa, né? Tava até vendo que esses dias foi, né? O dia da psicologia. E é uma profissão que tem somente 60 anos. É pouco tempo, né? Então tem muita caminhada. Mas, assim, é muito bom ver como eu estar aqui hoje, nesse podcast, com certeza, né? Então, quebrando mais um tabu. Isso. E quebrar tabus, eu tava até vindo para cá, eu li, né, que nos anos 80 não podia se falar sobre camisinha e sobre a AIDS, porque achava que ia estimular a praticar o sexo e ia aumentar a contaminação. E com o suicídio é a mesma questão. A gente precisa também quebrar esses tabus, assim como com a psicologia, né, porque é o cuidado com a saúde mental. Exatamente. Tantos afastamentos aí que vocês devem ver, né? Então, a gente tem nosso presidente, né, o Diego, está nos acompanhando aí. Aqui a gente tem algumas empresas, né, que a gente representa. Aí, uma determinada empresa, não vou falar o nome aqui, mas quando a pessoa chega aqui, né, e às vezes ele trocou de empresa, ele trabalhava numa e vai para essa. Aí quando ele chega aqui, o Diego fala assim, você já está tomando remédio ou não? Acho que é por causa da pressão do negócio lá, da cobrança. E lá no seu consultório, lá na psicologia, a pessoa vai encontrar amparo também para essas questões da pressão, lidar com a pressão do dia a dia, pressão do resultado, pressão do emprego, pressão do casamento. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou conseguir me formar, como disse a Célia, vou conseguir ter tudo que eu imaginei. Lá no consultório dá para... O que ele vai encontrar lá? Com certeza ele vai encontrar, né? Falar cura, por incrível que pareça. Né? Esse é o estigma, né? O que eu vou fazer lá? Ficar falando da minha vida? O que aquela pessoa... Ela nem conhece. Ela nem conhece, né? Falar é importante. Falar resolve muita coisa, sabe? Assim, eu já
tenho pacientes com depressão, tenho pacientes com problemas no relacionamento, assim. Eu até tenho uma paciente que eu acompanho há mais de um ano, ela chegou lá falando sobre isso. Não queria mais viver, né, que não via mais sentido. E hoje ela tá outra pessoa trabalhando, namorando, era uma adolescente, né? É uma adolescente. As pessoas que procuram ajuda, né, que às vezes está nesse ponto, a família lá identifica, a pessoa já deu os sinais. Você tem uma ideia, assim, de qual o percentual dessas pessoas que conseguem sair dessa situação, ou quem procura ajuda realmente consegue ser ajudado? Consegue. Como diz aqui nos estudos, né, se de 10 suicídios, 9 podem ser evitados, 90%. 90%. Então, olha o tanto que é importante essa campanha, né? Acredito que a adesão, né? A adesão a essas terapias, a adesão ao tratamento, acho que é muito importante, né? Porque quando a gente fala em falar, vou pra terapia para falar. Só para falar? Não. Você fala, né? O psicólogo te escuta, te ouve e te conduz ali, né? Ele não vai determinar o que você vai fazer. Ele vai te conduzir para alinhar ali seus pensamentos, né? Para tentar organizar ali seus pensamentos, para tentar fazer com que você consiga sentir suas emoções de uma forma adequada ou controlar as emoções, né? Eu acho que para isso que serve, né? Fortalece a sua autoestima, fortalece a sua autoconfiança, né? Que são coisas que fazem com que você vai mudando seus pensamentos, o seu olhar para a vida, a sua história. O ponto de vista, né? O ponto de vista da gente em relação à vida, eu acho que ajuda muito. Sim, com certeza. A autoestima, né? Eu acho que hoje a gente tem... voltar a falar da rede social, não tô falando não. Mas a gente tem um padrão, né, que gerou um problema com a autoestima, né, a gente fica, né, como a Bruna disse, a gente falava aqui, né, antes sobre o filtro, né, o aplicativo tem o filtro, e fora do filtro a gente parece que não se sente muito à vontade, né. Não se sente. E isso é um grande problema, né. Com esses padrões, né? A sociedade vai impondo padrões e o outro é belo, e o outro é perfeito, e o outro, né? E por que eu não sou assim? Né? Mas muitas vezes o outro é belo e perfeito porque ele tem um filtro, né? Porque ele não tá demonstrando toda a realidade ali, né? Porque tudo ali tem um momento, um filtro, ele normalmente as pessoas filmam os momentos assim extraordinários, né? Então a gente fica pensando, ele só tem uma vida, ele só tem momentos extraordinários, né? Ele só tem momentos felizes. Então por que assim, eu não? Pensa quando uma pessoa tá com depressão, quanto ela se sente fraca, inferior, né? Inferior, né? De estar vendo tudo aquilo. Eu sou vulnerável, ninguém mais é. Como assim? Tá dando certo pra todo mundo e eu tô aqui e não consigo levantar da cama. E não falar pode falar de fraqueza, né? Não se pode mais. Ninguém pode ser fraco. Ninguém pode ser fraco. A gente tem que ser forte o tempo todo. E é interessante falar desses padrões, né, Sérgio? Porque, assim, há um padrão, né? Há um padrão de aparência, há um padrão, né, de força, né? Como a Bruna disse, de bem-sucedido. Mas o padrão é minoria, né? Ai, com certeza. É por isso que eu falo assim, aquele padrão, ele são cortes das vidas, né? Então, as redes sociais, elas são cortes, né? São retratos daquele momento, são filmagens daquele momento, mas por trás daquilo tudo existe uma vida real, né? Então, a gente saber entender que a vida do outro também não é só felicidade, não é só dinheiro, não é só status, não é só poder, é importante. Eu acredito que é aí que os adolescentes não conseguem ter esse discernimento e eles não conseguem ter essa maturidade para entender isso, né? Então, na atualidade, a gente vê tantos adolescentes aí, né? Tentando suicídio mesmo, não só adolescentes, mas é um grupo, né, bastante vulnerável. A segunda maior agora causa. A segunda maior causa, entre né, então? De 15 a 29 anos, suicídio. Eu acho que é exatamente por isso, né, por não conseguir entender que aquilo que ele vê são recortes. Né? E que por trás daqueles momentos postados ou por trás daqueles momentos ali que ele tá vendo, existe vida, existe tristeza, porque qual ser humano que é feliz 100% do tempo?
Não existe, né? Um exemplo, né, nosso foi agora até na nossa pecuária, em nossa exposição, o Zé Neto, né? Não pôde vir porque ele está com depressão. Achei interessante o irmão dele falar, né? Achei muito legal. Ele falou, é um câncer na alma. Falei, nossa, que descrição bacana, né? Porque dói demais, né? E a gente tem a sensação de que a pessoa tá com câncer e ela sente muitas dores, muitas vezes impossibilitante para fazer algumas coisas, e a depressão, essa dor intensa te impossibilita, né? Não fisicamente, mas mentalmente, e aí isso é bastante forte mesmo. E quem tá naquele, ali naquele meio, é como eu acho que quem já foi acometido do câncer, né? A pessoa pensa que não vai conseguir sair daqui. E olha só, é um cantor famoso, né? Bonito, bem sucedido financeiramente. Lá que a nos gente stories tá tudo bem, né? Família, lá nos stories, né? Família. Então a gente imagina por que essa pessoa, né? Está sofrendo com depressão, tem depressão, porque todos são seres humanos e todos nós temos momentos de fraqueza, todos nós temos as nossas vulnerabilidades, e assim, eu falo que terapia é algo que todo mundo hoje precisa, né? Antigamente tinha aquela questão, você vai no psiquiatra porque você é louco, ou você vai no psicólogo porque você é louca. Não, né? A gente vai no psicólogo hoje porque faz bem pra alma, faz bem pra gente, alinha pensamentos, aumenta a autoestima. Então, uma pessoa com a terapia em dia, a gente costuma falar, né? Foi ótimo. A pessoa com a terapia em dia, ela consegue lidar com as adversidades que esse mundo hoje, né, traz aí pra gente, com uma certa segurança. E a gente ser seguro de si, seguro, né, das coisas que a gente faz, traz mais força, né? Traz mais. Eu costumo falar, a gente fica mais forte para enfrentar o mundo. Eu, né, como psicóloga, já faço terapia há 10 anos. Eu também faço. Um depoimento muito bacana, né? Ouvir, né, de quem é do ramo. A Bruna tá com a terapia em dia. Bruna tá com a terapia em dia. 10 anos de terapia, né? Bruna, eu vejo, né? Eu tava vendo a Céfala falando aí sobre isso, né? A terapia nada mais é do que uma conversa, né? Expor ali suas coisas. Existem ferramentas também, né? Mas assim, mas a pessoa senta na sua frente e é uma conversa, né? E você acha que no mundo de hoje a gente tem um enfraquecimento assim, muito forte das relações, né? As pessoas não se relacionam mais. E você acha que a necessidade das pessoas por terapia, na verdade, ela está buscando, né, essas relações que se perderam ao longo dos anos, aí, ao longo do tempo? Tenho certeza também, né? As pessoas estão sentindo falta dessa conexão, né? Eu tenho uma paciente que me procurou justamente por isso. Ela falou assim, veio a pandemia, eu estava trabalhando online, ela trabalha de casa, agora eu não consigo mais sair me conectar com as pessoas. Olha que interessante, né? Eu não consigo mais sentar e ter uma conversa com as pessoas. As pessoas se acostumaram a ficar só, né, Céfala? E agora parece que as pessoas estão sentindo falta do outro, né? É algo assim que a gente nunca imaginou viver, né? Aquela pandemia naquela proporção, da forma que foi, né? Foi uma coisa muito inesperada, muito maluca, né? Para todo mundo, assim. Claro que ninguém sabia como agir nos primeiros momentos ali, ninguém sabia como se portar, né? O medo tomou conta, né? De todo mundo. Nós, enquanto pais, o medo tomou conta em relação aos filhos, e a gente viu aí muita criança desenvolver ansiedade, muita criança ter dificuldade na volta às aulas, porque elas perderam ali, né, o contato, o dia a dia, aquela confusão de meninada, né? Então, eu acho que foi um momento bastante difícil para nós. A gente está... acredito que a gente está vivendo resquícios daqueles momentos até hoje, né? Nós vamos carregar isso por um bom tempo, e aí é onde entra, né, os profissionais para cuidar disso daí, os profissionais da psicologia, da psiquiatria, né, para nos ajudar aí nesse processo que acredito que ele ainda vai se estender por um tempo. Você lá no consultório, você ainda encontra pessoas, né, como você disse, essa paciente, depois da pandemia ficou difícil. Ainda tem resquícios desse período lá no consultório? Sim.
ainda tem, né? Teve outra adolescente que me procurou há pouco tempo justamente com isso. Ela falou, olha, entrou a pandemia, eu estava entrando no ensino médio, fiquei em casa, depois teve a volta, eu não consegui me adaptar tão bem. Cheguei a passar numa faculdade e não tive coragem de ir. Caramba. Olha, e aí ela Então, são decisões assim que às vezes ele toma frente ao medo, que vai impactar na sua vida aí pra frente, né? Então acho que é importante mesmo esse cuidado com a saúde. Eu sei que o nosso tempo já está assim, chegando aqui no final, mas eu não queria deixar de perguntar sobre isso, né? A Cefra falou sobre decisões, sobre os nossos filhos, sobre o futuro dos nossos filhos e como contribuir, né? Porque eu acho que a maioria da nossa audiência são os trabalhadores das nossas bases, né? Gente que está lá apontando seus filhos para a vida, né, como flechas. Como que a gente pode contribuir e não atrapalhar? Porque às vezes quando o filho da gente vem falar com a gente sobre carreira, né, você fala, vou ser isso aqui, vou fazer essa faculdade aqui, a gente leva muito para esse lado, se você fizer isso, você vai ter isso, você vai ser isso, essa é melhor do que essa, e acaba que, como não atrapalhar esse jovem a tomar a decisão, mas também não deixar que ele tome uma decisão errada na vida. Tem essa receita ou não existe? Tem até a nossa orientação que a gente faz, né? Porque a gente vai tentar conhecer aquele adolescente, de que ele gosta. Isso é muito importante. Olha o tanto que é bom, igual eu. Eu sou formada em administração, trabalhei nessa área, mas sempre tive um pezinho, uma vontade enorme de ser psicóloga. E aí, depois de casada, falei, vou fazer. É isso que eu quero, é isso que eu gosto, já fazia terapia e fiz. Então, hoje eu percebo, assim, eu trabalhando lá no meu consultório, eu amo aquilo que eu faço. Eu amo, é totalmente diferente quando eu trabalhava na área da administração. E hoje você é uma profissional muito mais bem sucedida como pessoa do que no tempo da administração. É o que ela falou, é ser e não ter. Então, é assim, é um adolescente ver o que ele realmente gosta. E para o talento dele, o dom. Todos nós nascemos com um dom, com um talento. A gente precisa entender, nos conhecer para isso. Que bacana, que bacana. O autoconhecimento, eu acho que é a chave para o sucesso, né? Com certeza. A gente se conhecer e a partir do nosso autoconhecimento, a gente consegue tomar decisões mais assertivas, né? Para a vida. Sim. É isso aí, né? Eu quero te agradecer, você que nos acompanhou até agora, aí, essa nossa grande audiência, pedir, né, para você compartilhar esse vídeo, né, para que esse vídeo possa chegar aí a quem está precisando dessas informações, né, quem está precisando aí, né, dessas orientações, esse bate-papo, né, tão bacana que foi aqui. Agradecer a presença aqui da Cefra mais uma vez. Cefra, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua agenda, né, por ter, né, conseguido aí esse tempinho na agenda da Bruna para estar aqui falando com a gente. Muito obrigado. Obrigada, gente. Quero falar que o lema, né, desse ano é se precisar, peça ajuda. É isso aí. É isso aí. Então fica aqui, né, o nosso abraço. Né, quero agradecer aí você e pedir mais uma vez, curta, compartilhe esse vídeo e, como disse aqui a Bruna, se precisar, peça ajuda, porque com certeza você vai encontrar. Um abraço e até a próxima. Tchau. Em breve tem mais Metabase na cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.